Olá, tudo bem? Você que tem medo de dirigir, se você já é habilitada ou se você ainda está lutando para tirar sua carteira de habilitação e você não sabe mais como superar esse medo, o que fazer, fica comigo aqui nesse vídeo. Para você que está ao vivo, para você que vai assistir pela reprise, você vai descobrir agora por que você fica com medo de estacionar. Por que você fica com medo de fazer ladeira? Por que você fica com medo de parar no sinal de trânsito? Alguma de vocês sente isso? Se sente, fala aqui pra mim. Eu sinto, Valéria, eu não sei por quê. E você vai descobrir por que isso acontece. Conta aqui pra mim, desde já, você que tá ao vivo, já vai chegando, já vai apertando o coraçãozinho aí. Esta que é uma das primeiras lives agora de 2022. Estou voltando, gente, com as lives. Eu quero já começar trazendo uma informação muito importante para você. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, hein? Você que não aguenta mais sofrer com medo de dirigir, você que não aguenta mais ter que depender dos outros, do marido, das pessoas, para tudo, até para fazer uma coisa básica, como, por exemplo, ir no supermercado fazer suas compras, ir no shopping. Poxa, é horrível depender das pessoas, não é? Você que tá cansada aí de ficar usando o transporte público lotado, debaixo de chuva, não poder levar filho pra escola. Ai, gente, é tanta coisa, é tanta impossibilidade, né, que a pessoa que tem medo de dirigir sofre. E sem contar a sensação de incapacidade, de você ficar vendo que... Por que as outras conseguem, só você que não? Você não é pior do que ninguém. Você vai entender agora. E eu quero que você já saia dessa live com uma chave virada aí na tua cabeça. Porque eu sempre digo, antes de querer dirigir o carro, você precisa dirigir suas emoções. E o que eu vou mostrar agora para você vai ser revelador. Então, vamos começar, sem mais delongas. Você que está chegando aqui, bem-vinda. Conta para mim quem está pela primeira vez numa live minha. Quem aqui está pela primeira vez, fala, Valéria, é a primeira vez. E já vai me dizendo também se você é habilitada ou se você ainda não é habilitada. Só para poder facilitar aqui as minhas explicações. Combinado? Enquanto você vai contando para mim, eu já vou começar. Vou começar te explicando sobre o medo de ladeira. Alguém aqui tem medo de fazer ladeira? Alguém aqui, quando está diante de uma rampa, diante de um morro, já fica com o coração na boca? Quem aqui sente isso? Conta aqui pra mim quem aqui sente isso. Bem-vinda, Tati. Muito bem-vinda aqui. Primeira vez aqui na live, não é? Quem mais aqui está pela primeira vez e conta se é habilitada ou não. E vai me dizendo também se você tem medo de fazer ladeira. Olha, eu lembro que hoje eu moro em Portugal, mas quando eu morava em Niterói, tem alguém de Niterói aqui? Se tiver, me fala. Ou então tem alguém que conhece Niterói. Eu ia assim na época de Natal ao shopping, a Plaza Shopping, e tinha fila de gente subindo de carro lá no estacionamento para poder fazer as compras de Natal. Gente, às vezes engarrafava na rampa que subia para o shopping. Era horrível. Não é horrível, Adriana? Imagina, era uma rampa para subir para o estacionamento. E aí, às vezes, quando a gente estava no meio da rampa, engarrafava. E aí tinha carro parado coladinho na frente, carro parado coladinho atrás. E aquela sensação de que... E se eu tirar aqui o pé e volta para trás, eu vou bater... É uma sensação horrível, não é? Eu lembro disso assim que eu comecei a dirigir e foi uma coisa que realmente no início me deixou preocupado. Mas eu quero contar para vocês aqui sobre ladeira. Você já sabe, você que já me acompanha há algum tempo, já sabe que o medo de dirigir, na verdade, é um disfarce. Como assim? Vou te explicar. O medo não é de dirigir. Não é. O medo não é de você entrar no carro, ligar a chave e sair com o carro. Não é. Você sabe o que está por trás do medo de dirigir? Quem me acompanha sabe que o medo de dirigir é um bloqueio emocional. É no nível das emoções. E esse bloqueio não nasceu com você. Você, ao longo da sua vida, bloqueou. E existem vários fatores que podem ter acarretado esse bloqueio, tá? Só que em cada mulher, esse medo se manifesta de uma forma diferente. Algumas mulheres têm medo só de dirigir na BR. Outras têm medo de dirigir na cidade. Algumas têm medo de estacionar. Outras têm medo da ladeira. Muitas mulheres sofrem com medo de dirigir
Mas, na verdade, o que tá por trás desse medo eu vou te contar agora. Olha o que disse a Paty. É a minha primeira vez na live, eu dirijo no bairro. Olha aqui. Dirijo no bairro. Tenho medo de dirigir em distâncias maiores. É sempre muita atenção. Vou falar sobre isso, Paty. Sobre aquelas que conseguem dirigir por perto, mas tem medo de dirigir para longe, tá? E isso tem muito a ver com o que eu vou explicar agora. Primeira coisa que você precisa saber é: o medo de dirigir é um bloqueio emocional. Alguma coisa ou algumas coisas aconteceram ao longo da vida que fizeram você bloquear. E aí você canalizou para dirigir. Algumas mulheres, quando passam por esses causadores de bloqueios, ficam com outros medos. Algumas têm medo de escuro, outras têm medo de andar de avião e algumas têm medo de dirigir. O medo de dirigir chama-se amaxofobia, é uma fobia. E olha, das pessoas que têm medo de dirigir no Brasil, mais de 80% são mulheres. Olha que estatística horrível. Mais de 80% são mulheres. Mas por que, meu Deus do céu? São várias as causas. Eu posso falar de uma live só para te falar sobre as causas. Mas agora eu quero te falar sobre medo de ladeira, medo de dirigir para longe, medo de parar no sinal de trânsito e medo de estacionar. É sobre isso que eu quero falar nessa live. Se você tem algum desses medos, já me contando aqui. O que acontece com o medo, por exemplo, da ladeira? Na maioria das vezes, tá? É claro que tudo tem exceção. Mas na maioria das vezes, as mulheres que têm medo de fazer ladeira têm outros tipos de medo também. Elas costumam ter medo de tudo aquilo que elas não conhecem. Elas costumam ter medo de tudo aquilo que é desafiador. Elas costumam ter medo de tudo aquilo que parece que vai fazer com que elas voem alto. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Tem pessoas que têm medo de andar de avião, porque na verdade o medo não é do avião. O avião é um dos meios de transporte mais seguros. Mas por que tem medo de andar de avião? Elas têm medo de tirar o pé do chão. É porque elas são tão inseguras que elas têm medo de crescer na vida. Elas têm medo de voar alto. E isso canaliza para o avião. Você, quando tem medo de fazer a ladeira, me responda aqui. Quem aqui tem medo de fazer a ladeira? Se você tem medo de subir na vida e depois não saber como se ancorar. Se você tem medo de enfrentar grandes desafios, grandes surpresas que você sinta que tenha que se desafiar e você não tem proteção ali, você não tem ninguém que te segure e você tem medo disso. Conta pra mim. Você que tem medo de ladeira, você também costuma se sentir insegura quando se sente desafiada, quando é pra enfrentar novos desafios na sua vida? Vou te dar um exemplo da minha vida, pra você entender onde eu quero chegar, tá? Vou te dar um exemplo. Eu morava no Brasil a vida inteira, meus filhos nasceram no Brasil, e há 5 anos eu resolvi vir morar na Europa. Eu me casei e vim morar na Europa. Primeiro eu fui morar na Bélgica, hoje eu moro em Portugal. Eu não sabia o que ia me aguardar aqui, a não ser o meu marido. Mas profissionalmente eu fechei a minha empresa no Brasil. Eu já tinha nome no mercado. Trabalhei como profissional de comunicação, como jornalista, rádio, televisão a vida inteira. E eu vinha para a Europa sem falar uma palavra de francês. Na Bélgica era suposto que eu falasse francês. Eu não sabia o que me esperava. Quem aqui teria coragem de fazer essa mudança? Muitas não têm coragem de mudar. Medo de alçar voos na vida, porque tem medo de cair depois. Tem medo de chegar, ousar e dar alguma coisa errada e cair para trás. Isso tem a ver com insegurança. Tá fazendo sentido para você? Vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Quando você está na ladeira, o seu medo não é de bater. Porque se você, por exemplo, aprende a fazer ladeira, se você sabe treinar para fazer ladeira, e chega na hora você treme quando tá diante de outros carros, pra valer, por que é se você sabe? O problema não é não fazer a ladeira. O problema é o medo do que pode acontecer depois. O problema é o medo do carro voltar para trás e estragar o carro dos outros. O problema é o medo que você sente de passar vergonha, de fazer algo errado e as pessoas rirem de você, de machucar, de estragar o carro, de ser julgada, principalmente passar vergonha. Medo do carro voltar para trás e aí o que vai acontecer? Você não se sente segura, mas não é no carro. Você não se sente segura com as suas emoções.
Por que é tão importante você que sente medo de dirigir entender que o seu problema não é dirigir? Dirigir qualquer um aprende. Você tem plenas capacidades para aprender a dirigir. E por que muitas aprendem, tiram a carteira, quando estão sozinhas ou perto ali no bairro conseguem dirigir, mas na hora de enfrentar o trânsito para valer, uma BR ou uma ladeira, tremem? Por quê? Por que muitas aqui, tem alguém aqui que não é habilitada? Por que muitas aqui fazem tudo direitinho na autoescola, nos treinos, chega na hora da prova, tremem, esquecem tudo e bloqueiam? Por quê? O problema não é a prova, o problema não é o volante, o problema é a sua emoção. Por isso que é importantíssimo que você entenda que para você superar o medo de dirigir, eu chamo medo, tá, gente? Mas você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome de insegurança, você pode dar o nome de pânico, vergonha, nervosismo. Tem gente que diz, é só uma leve insegurança. Não importa o nome que você dê. É a maxofobia. É um bloqueio emocional que impede que você assuma a direção do seu carro e possa fazer como a maioria das mulheres fazem. Dirigir tranquilamente na hora que quiser, para ir no mercado, para ir no shopping, para levar os filhos na escola, para visitar os pais, para visitar os amigos, para passear, para ir para o trabalho. Por que você não pode? E as outras podem. As outras não são melhores do que você. Você não é pior do que ninguém. Você não é uma medrosa. Você não nasceu com um bloqueio. Você não nasceu impossibilitada. Muito pelo contrário. Você tem dentro de você tudo o que você precisa para superar esse medo. Só que você está bloqueada. Ficou claro para você que o medo da ladeira, na verdade, é um medo de subir na vida. É um medo de o que vem depois. E se eu não conseguir, e se eu não tiver segurança lá em cima e eu cair para trás? Quem me protege? Será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou sofrer? Por isso que é importante você entender que para superar o medo da ladeira, você precisa desbloquear. Porque quando você desbloqueia, você não pensa, mas se eu cair para trás, se eu machucar alguém, se eu bater no carro de trás, não. O seu foco fica concentrado somente em o que eu preciso fazer para fazer a ladeira? É isso que eu vou fazer. Mas quando você está com o bloqueio emocional, você não consegue colocar o foco no que você tem que fazer. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes você até esquece o que tem que fazer, porque dá um branco. Alguém aqui já teve um branco? Sabia tudo que tinha que fazer, na hora deu um branco, esqueceu e travou? Alguém aqui já passou por isso? A Aline... tem um cabelo aqui no meu rosto. Deixa eu tirar esse cabelo daqui. O que a Aline falou? Eu tenho carteira desde 2008. Já fiz autoescola para habilitados, voltei a dirigir, mas depois de um tempo travei novamente. Sabe por quê, Aline? Porque a escola para habilitados, ela não te faz vencer o medo. A escola para habilitados, ela te faz ter prática. Então, por exemplo, se você nunca aprendeu a fazer ladeira, os treinadores de habilitados vão te ajudar a fazer ladeira. Isso se você não tiver medo, porque se você tiver bloqueio, eles vão, por mais que eles te ensinem, você ou dá um branco e não aprende, ou você até na hora consegue, mas depois volta. Quando você consegue dominar as técnicas para desbloquear o medo, mesmo que em algum momento ele volte porque você ficou... Mulher é complicado, né? Mulher às vezes fica mais sensível, hormônios, menopausa, TPM, o excesso de preocupações com os filhos, marido, pode fazer com que ela fique frágil e o medo volte. E aí, se você tem as técnicas, o medo não faz estrago, porque você usa na hora e desbloqueia novamente, entende? Bom, falei sobre a ladeira. Eu vou falar agora sobre o medo de ir para longe. Por exemplo, você só dirige por perto, não tem medo de dirigir cidades vizinhas, ou na BR, ou numa ponte, tá? Mas antes, deixa eu te perguntar, quem aqui se identificou com o medo de fazer ladeira? Olha o que disse a Leandra, eu tenho carteira desde 2012, eu entro no carro, o desespero toma conta e dá um branco geral. É isso, Leandra, você sabe dirigir, só que dá um branco. E sabe por que te dá esse branco? Porque quando o medo ataca, esse desespero que você chama ataca, aciona uma válvulazinha que tem aqui no cérebro, que é como se fosse um alarme. Sabe o alarme de carro, alarme da casa, que quando alguém toca, pu, 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 pu. Pois é, quando você entra em desespero, esse alarme dispara no seu cérebro. Aí sabe o que acontece? Uma outra área do teu cérebro, que é responsável pela sua proteção, pela sua sobrevivência, começa a bombardear, é como se seu cérebro entrasse numa guerra. Começa a bombardear hormônios do estresse, principalmente adrenalina e cortisol. Isso vai pela sua corrente sanguínea e por onde passa?
vai provocando estrago. Por exemplo, quando passa pelas mãos, começa a dar tremedeira. Pernas também, fica tremendo. Começa a ficar suando. Coração pá, 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 acelera. A respiração fica curtinha, fica aqui, é o que a gente chama de respiração apical. Respira assim, a respiração fica assim, curtinha. O que mais? O estômago fica com náusea, dá vontade de fazer xixi ou dá dor de barriga. E aí, quando chega novamente no cérebro, dá um branco, que faz você esquecer. É como se você nem soubesse nada, porque dá um branco que te trava. Que te trava. Ó, a Carvalho SZZ, tô tirando a habilitação, tenho muito medo de travar. Olha, se eu pudesse te dar um conselho, Carvalho SZZ, você dominar as técnicas antes da prova, para você não travar na hora da prova, porque esse desespero que você tá sentindo agora, durante as aulas, já são um sinal que o seu cérebro tá te dando de que você tem medo. Então é melhor você destravar antes da prova para você garantir que vai passar direto. Muita gente não passa direto, mesmo sabendo tudo, porque não conseguiu desbloquear, tá? Keila, fugir ou lutar, né? Eu fiz 5 vezes a prova de trânsito, muito travada. Exatamente, Kelly. Quando você recebe esse bombardeio de hormônio do estresse, o seu cérebro entende que você está em perigo. Isso vem lá dos nossos antepassados. Sabe os homens das cavernas? Eles precisavam lutar contra os grandes animais para comer. Ou caçava, só que não tinha ferramenta, não tinha instrumento, não tinha fogo. Mas ele tinha que caçar para comer. E eram os grandes mamíferos. Ou ele lutava para conseguir comida para levar para a caverna, ou ele era devorado pelos grandes mamíferos e virava o jantar desses mamíferos. Nós, com a evolução da espécie, herdamos essa capacidade dos homens antepassados, das cavernas, de, diante do perigo, ou a gente tem que lutar, ou a gente tem que fugir. Seja para lutar, ou seja para fugir, o cérebro nosso está programado, é o cérebro do ser humano. Ele está programado para enviar hormônios do estresse para que você ou lute ou fuja do perigo. Aí você pode me dizer, mas Valéria, dirigir não é perigo. Nós sabemos disso, mas o seu inconsciente acredita. Porque sua mente está bloqueada. Sua mente está programada para acreditar que dirigir é um perigo para você. Está programada para acreditar que fazer ladeira você vai voltar para trás, vai bater no carro de trás, vai fazer estrago, vai provocar prejuízo, vão rir de você, vão te julgar, você pode machucar alguém, você pode se machucar. Tá programado. E todas as vezes que você tentar fazer, vai ser um sofrimento. Qual a solução? Tem que desbloquear. E tem técnica para isso, tá? Vamos seguir adiante. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Quando eu era pequena, eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, São Gonçalo, e no bairro que eu morava, a nossa casa, ela ficava assim era uma espécie de um valezinho. Ela tinha uma ladeirinha aqui, tinha uma ladeirinha aqui, e a nossa casa era aqui. Então, quando a gente era pequenininha, que naquela época podia brincar de roda, podia brincar com os amigos, depois que a gente chegava da escola, tomava banho, comia e fazia os deveres de casa, minha mãe ia um pouquinho pra calçada pra tomar conta de mim, dos meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos mais novos, da gente brincar com os coleguinhas só ali, nesse pedacinho. Mas a recomendação sempre era, não pode passar do morrinho, da ladeirinha. Ou seja, a gente podia brincar aqui, mas ia até na subidinha, mas depois que descia, não. Na nossa cabeça de criança, depois da ladeirinha era um perigo. Porque minha mãe não deixava a gente ir porque podia ser perigoso. Na nossa cabeça, o lugar mais longe que a gente poderia ir era depois da ladeirinha. Cabeça de criança. Então nós passamos a crescer com medo de ir além da ladeira. Porque era desconhecido. Era uma ameaça. Era um perigo. Até que quando eu cresci, comecei para a escola era depois da ladeira. E eu reparei que não tinha perigo nenhum depois da ladeira. Mas eu precisei passar da ladeira para saber que não tinha perigo. Enquanto eu não atravessei a ladeira, eu não sabia que não tinha perigo. Assim acontece no volante. O medo de ir longe é porque na cabeça está programado que ir além é perigoso. Hoje, para você, por que você dirige no bairro? Por que você dirige pertinho de casa? Mas quando é para ir para longe, você fica com medo? Quem dirige perto, dirige longe. Faz sentido? Mas por que na hora de dirigir para longe, você trava? É porque o seu medo não é de dirigir. O seu medo é de ir para longe. E esse longe não é só fisicamente falando. É um longe emocionalmente falando.
Sempre que você tem que sair da sua zona de conforto, sempre que você tem que sair da sua caixinha de segurança, da sua zona de segurança, o seu cérebro está programado para achar que você vai enfrentar um perigo. Ah, Valéria, mas por que as outras mulheres não sentem isso e eu sinto? Porque por alguma razão você programou sua mente. Mas você não tem culpa. Você é uma vítima disso. Mas você tem a responsabilidade, o poder de mudar. Eu não consigo fazer isso por você, nem ninguém. Mas você pode, a partir do momento que você decide usar as técnicas. É por isso que quando, no meu método Mulher no Volante, eu ensino as mulheres a usarem nelas mesmas, para que elas possam não ficar reféns de mim. Para que elas possam, uma vez sabendo as técnicas, a qualquer momento, se elas ficarem tristes, deprimidas, a TPM chegar, a menopausa, ou elas tiveram um trauma, qualquer coisa aconteceu e o medo possa voltar a aparecer de alguma forma, porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos, elas mesmas já sabem as técnicas para usar a hora que for precisar gastar dinheiro de novo e nem perder tempo novamente e nem ficar desmotivada falando, puxa, já fiz de tudo e nada comigo funciona. Porque se você vai, por exemplo, para treinos para habilitados, você faz, a aula acabou. Se você voltar a ter medo, você tem que pagar de novo pela aula. Não é assim? No meu método, não. No método Mulher no Volante, você uma vez entrou, você usa quantas vezes quiser. Você tem acesso por 3 anos. Quantas vezes você quiser. Sendo que, rapidamente, você aprende as técnicas para desbloquear. Para você parar de acreditar que dirigir para longe é um perigo, que fazer ladeira é um perigo. Não. Você vai acreditar que isso é... Você vai reprogramar. Você vai saber que isso é oportunidade. Quem aqui... Conta pra mim, quem aqui sente medo de dirigir pra longe? Até consegue dirigir pra perto de casa, mas quando é pra dirigir pra longe, trava. Fica nervosa, sente medo. Alguém aqui? Conta pra mim. Quem aqui passa por isso? Ó, eu lembro, vou contar pra vocês uma outra coisa aqui, uma outra situação da minha vida. Quando eu fui fazer uma prova para um estágio, quando eu era nova, era o estágio dos meus sonhos, numa rádio, eu era louca para trabalhar em rádio, mas uma rádio específica, abriu uma prova, um concurso para estágio nessa rádio. Só que quando eu fui, eu falei, eu não vou ter chance. Eu venho numa cidade do interior, aqui vem candidatos do estado inteiro, de que tiveram ótimas faculdades, ótimas escolas, leram excelentes livros, eu vou estar em desvantagem. E aí... Meu pai falou, não, tenta fazer, porque mesmo que não dê certo, você ganha experiência. Aí na próxima vez você já sabe como é que é a prova, você já vai mais segura. E eu fui. Quando chegou na hora da prova, eram 2 etapas, a escrita e a entrevista oral. Na escrita eu fui muito bem. E aí ali eu percebi que eu tinha toda a chance. Mas na hora da oral, o entrevistador perguntou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje, por que você se inscreveu para essa prova? Aí eu falei, olha, sempre foi meu sonho trabalhar aqui, mas eu sei que eu não tenho chance. Ele, mas por quê? Ah, porque eu venho de uma cidade longe do interior, e aqui tem gente que teve muito mais oportunidade do que eu. Ele, pera lá, eu venho de muito mais longe que você. Tô vendo esses colegas aqui? Ninguém nasceu aqui em berço de ouro, não. Todos aqui nasceram longe. Raramente tem um ou outro que vem aqui de perto. Eu acho que você tá com problema de autoestima. E ele tinha razão. Ele tinha razão. E na mesma hora me caiu a ficha, é verdade. O fato de eu morar longe, o fato de eu vir na cidade do interior, o fato de eu me achar distante das outras, não tira de mim a minha possibilidade. E aí, na mesma hora, eu coloquei o foco e aí mudou tudo. Era uma vaga só. Vinha gente do Rio de Janeiro inteiro. E sabe quem passou? Fui eu. Vocês entendem que, na maioria das vezes, o medo da distância, na verdade, não é o medo da distância. É autoestima baixa. É medo de não conseguir ir longe. É medo de você não ser capaz. É você mesma não se sentir confiante em você mesma. É você mesmo não ter confiança no seu poder, na sua capacidade. Esse é o problema. O medo de dirigir, ele esconde problemas de autoconfiança e de autoestima. Alguém aqui sente... Tem autoestima e autoconfiança baixas? Quem aqui sente isso? Conta aqui pra mim. Olha, deixa eu ver o que a Luz falou. Eu não dirijo nada, tirei a carta, mas não consigo. Você sabe dirigir, Luz. Você só precisa desbloquear, tá? Adriana, eu travo por não conhecer a estrada e sinalizações. Pois é, Adriana, só que quando a gente dirige para qualquer lugar. Eu, quando vim morar na Europa, eu não conhecia também as estradas europeias, mas nem por isso eu deixei de dirigir. E a gente, quando não sabe dirigir, a gente põe um GPS, mas se tem medo, ele bloqueia e não te deixa ter coragem. Ó, a Luz tem 2 anos que ela tirou a carteira. E Luz, não deixa
esse medo completar 3 anos. Quanto mais o tempo passa, maior o medo fica. Entende? Ó, a Kelly diz, eu morro de medo. Morro de medo de ir pra longe, não é? Sabe quando a gente diz assim, eu ainda não chegou minha vez. Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. Ou seja, se Deus quiser, então quer dizer que Deus não quer? Agora? Um dia ele vai querer? Isso é uma forma, sem perceber, da gente te dizer assim, tio, eu vou tirar meu corpo fora e vou jogar a culpa em Deus. Vou tirar meu corpo fora e vou deixar Deus resolver pra mim. E a gente sabe que não é assim, né? Eu garanto que se você tá hoje aqui nessa live, é porque você tem a necessidade de dirigir, é porque você sente essa não é só desejo, é uma necessidade. E se você tá aqui ouvindo o que eu tenho pra falar, com certeza não foi à toa. Deus quis que você estivesse aqui. E aí tem gente que diz, não chegou a minha hora, Deus ainda não quis. Como assim Deus não quis? Olha o que diz a Luz, eu preciso porque eu tenho filho pequeno, é questão de necessidade de aprender. Pois é, Luz, dirigir não é só uma questão de conforto e segurança. Dirigir não é luxo, não é frescura, não é vaidade. Até faz bem para a autoestima, mas dirigir é uma necessidade. Ainda mais nos tempos atuais, tempo de pandemia. Sabe, a gente precisa disso. A mulher hoje, ela tem múltiplas tarefas. A mulher hoje, ela tem imensas responsabilidades. Ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela tem filho. É tanta coisa. Não é justo que a mulher continue no passado sem ter direito de dirigir. No passado, eu na minha família, por exemplo, nas gerações anteriores às minhas, não tinha nenhuma mulher que dirigisse. Nenhuma. Nem minha mãe, nem minha avó, nem minhas tias, nem minha bisavó. Ninguém dirigia antes da minha geração. E as mulheres vão herdando esse preconceito, essa falta de apoio da sociedade. A sociedade nunca incentivou no Brasil as mulheres a dirigir. Só que hoje, gente, as mulheres precisam mais do que nunca. Porque o mundo mudou, a gente hoje tem múltiplas tarefas, a gente precisa, ou quase todos os homens conseguem dirigir, as mulheres precisam. Essa estatística brasileira de que mulher no volante é perigo constante, esse preconceito, isso é ridículo. Olha, 9% da população admite ter medo de dirigir no mundo. Mas, no Brasil, mais de 80% dessas pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Gente, chega, vamos mudar essa estatística. Vamos mudar essa estatística. Olha, Nilde, eu perdi 3 vezes na prova. Estou com medo de marcar. A prova, novamente. Meu esposo diz que preciso dirigir por necessidade. Tenho que visitar clientes e tenho um filho pequeno. Nilde, se eu puder te dar um conselho, raciocina aqui comigo. Se você tentou 3 vezes e não deu certo, qual a probabilidade da 4ª vez dar certo? É uma loteria. E para que você vai correr esse risco? Por que você já não vai com a certeza de que você vai passar de primeira? Mas para isso você precisa desbloquear. Se realmente dirigir é uma necessidade para você, se dirigir não é só uma questão de vaidade, é necessidade porque vai melhorar seu trabalho, você vai visitar clientes com muito mais facilidade, você vai dar mais assistência para o seu filho, você precisa mudar a estratégia. Eu recomendo que você não marque a prova ainda. Faça as técnicas primeiro, desbloqueie, aí você marca a prova. Vai por mim, porque é certeza de você passar de primeira. Porque senão é uma loteria. E a gente não tá aqui para ficar fazendo loteria da nossa vida, porque cada vez que você é reprovada, é dinheiro que você gasta e mais o medo aumenta. Porque você fica desconfiada, com medo de não ser capaz, não é? O Chico, sem me entender, tenho medo na hora que não tem saída, eu vou. Pois é. Quando a gente desbloqueia o medo e conhece as técnicas, se o medo der o ar da sua graça, você consegue usar as técnicas e ele acaba. Você não precisa, todas as vezes que vai pegar o carro, passar por uma tortura. Você não precisa. Não é justo com você transformar dirigir numa angústia. Porque aí vai chegar um momento que você nem vai querer mais dirigir. Porque você fica educando o seu cérebro, você associa o seu cérebro a acreditar que dirigir é sempre muito doloroso e sofrido. A Jailma tá dizendo, 11 anos de CNH e não dirijo. Jailma, não deixa eu completar 12 anos. Cada ano que passa são oportunidades que você perde. Qual a sua idade? Pensa quantas coisas você já perdeu. Você já parou para pensar quantos prejuízos você já teve por não dirigir? Quantas oportunidades você desperdiçou por não dirigir? Não deixa continuar assim. Não deixa. Usa as técnicas para desbloquear.
A Lilian, 8 anos tentando tirar a habilitação e nada. Lilian, não, se você raciocina comigo, você é uma mulher inteligente, que eu sei. Qual a probabilidade de você ter resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas? Qual é a probabilidade de você chegar num lugar diferente, seguindo sempre o mesmo caminho? Qual a probabilidade de você conseguir uma vitória se até agora você tentou uma estratégia, a mesma estratégia 8 vezes e não deu, 8 anos e não deu certo? Tem que mudar a estratégia. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é, não sei se é do Einstein, não lembro, que ele diz: insanidade é querer resultados novos seguindo sempre os mesmos caminhos. Tem que mudar a estratégia. Mudar a estratégia. Porque aí você tem a certeza de que dessa vez vai ser diferente. Quando eu tirei, aprovei 2 vezes, na terceira eu consegui, foi o que a Luz disse. Pois é, e quando você passou, mas podia também nem ter conseguido, né? Foi na sorte, não tem necessidade de ser esse desespero. Eu tenho uma aluna que disse que ela tinha sido reprovada, se não me engano, 3 vezes. 3 vezes. Quando ela entrou no método do Volante e ela fez as técnicas, ela disse que antes ela tinha pavor do fiscal. Depois que ela fez o método, ela falou que ela sentia como se estivesse cheio de anjos. O fiscal fosse um anjo. Ela ficava assim tão tranquila que era como se estivesse num lugar que desse prazer. E ela tirou. Foi tranquila a prova. Por que eu não conhecia antes as técnicas? Mas eu sempre acho que tudo tem seu tempo, sabe? Hoje, se você está aqui, não é à toa. Costumo dizer que não existem coincidências, existem elegâncias de Deus. E não é à toa que você está aqui hoje ouvindo isso. Então não se puna por você estar tentando há 8 anos, 9, 10, tem gente que está tentando há 20, 30. Não se puna por isso. Você não sabia como fazer. Hoje você está descobrindo que tem um jeito, que é um jeito rápido, que é um jeito tranquilo, sem pressão, que é um jeito fácil de você conseguir. E se perdoa por todas as tentativas, sabe? Se perdoa as pessoas que não te ajudaram, esquece o passado e começa uma história nova de hoje para diante. É isso que você precisa, poder virar a página. A Luz disse, uma das minhas maiores frustrações é não dirigir, mas hoje eu penso muito em pegar o carro sozinha, porque eu penso que já aconteceu alguma coisa com meu filho. Pois é, seu cérebro está programado para dirigir é ameaça e perigo para o meu filho. E você nunca vai conseguir dirigir dessa forma. Porque a principal função de uma mãe é proteger o filho. E a principal função do seu cérebro é proteger você. Se o seu cérebro acha que dirigir é perigoso para o seu filho e para você, você nunca vai conseguir dirigir. Enquanto você não reprogramar sua mente, você não adianta gastar dinheiro. Eu te digo do fundo do meu coração, não gaste dinheiro entrando nem em autoescola, nem treino para habilitadas, nem comprando carro, enquanto você não desbloquear sua mente, senão você vai jogar dinheiro fora. É emocional primeiro. Por isso as técnicas são necessárias para desbloquear. A Elis, comprei o curso ontem, 1 ano de habilitação e meia dirigir, estou grávida, pode fazer as técnicas. Oi, Elis, parabéns! 2 vezes parabéns. Parabéns por estar grávida e parabéns por entrar no método pela decisão. Pode sim, faz todas as técnicas. Você vai ver que você com as técnicas, você não vai mexer no carro tão cedo. Tão cedo que eu digo tão cedo o primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo. Você só vai mexer no carro no 4º módulo e mesmo assim de uma forma sustentável, responsável e tranquila e segura. Então você arrumou uma época ótima para você fazer o método, porque quando seu filho nascer, você já vai estar dirigindo. Parabéns, parabéns. Parabéns de verdade. Muito feliz por você. Mas ó, siga o método direitinho, tá? Quanto tá o curso? Luz, o curso tá com grande desconto. Eu vou te falar o valor sem desconto. E eu sempre explico por quê. Hoje eu tô fazendo essa live e eu vou salvar essa live. Então as pessoas que vão assistir pela reprise, elas vão ver a live. Aí se eu falo o valor de hoje, aí amanhã o desconto acabou, elas vão falar, mas você disse que tava tanto. Então o que eu vou fazer? Preste atenção, ó, a Jailma também tá perguntando. Preste atenção, vocês que estão na live e vocês que vão assistir esse vídeo pela reprise. O valor que eu vou falar agora é o valor sem desconto. Mas hoje tá com grande desconto. Então eu vou falar o valor sem desconto e quem quiser saber o valor com desconto, vai lá no meu Instagram, no meu direct e pergunta, Valéria, qual é o valor com desconto? Que aí eu te mando o link para você entrar valendo hoje. Combinado? Olha, o valor sem desconto é de R$397. Mas, para todo mundo que entrar hoje no link que tá aqui na minha bio, no link que tá no meu perfil, esse desconto vai valer para todo mundo.
Quem entrar hoje no link que tá no meu perfil vai ter um desconto muito maior. Muito maior. Mas se você quer, agora durante a live, saber qual o desconto especial de hoje, me manda uma mensagem que eu envio o link pra você. Tá bem? Por que foram R$397? Uma vez só. E você pode parcelar em 12 vezes, mas tá com desconto. Esse desconto vai te surpreender. Se você me perguntar, esse desconto é de quanto, Valéria? É de 10? É mais. É de 20? É mais. É de 30%? É mais. É de 40%? Ainda é mais. Vou parar por aqui, porque pode ser que esse desconto acabe, tá? Bom, mas só para você saber, por que eu fiz o método com esse valor? Antes eu atendia individualmente, porque eu sou especialista em programação neurolinguística com foco terapêutico emocional. Eu fazia sessões individuais, só que as sessões individuais, assim como as sessões de terapia, são caras. E nem todo mundo tinha dinheiro para pagar. Só uma sessão custava R$500. Quase ninguém tinha condição. Aí o meu filho, que trabalha comigo, falou: mãe, vamos criar um curso online em que você use todas as técnicas que você ensina nas sessões individuais, ponha no método, porque aí a gente coloca um preço baratinho e a pessoa paga uma vez só, tem acesso por 3 anos e aí não vai ter mais desculpa para nenhuma mulher não fazer o método porque não tem dinheiro, porque vai ficar um preço muito barato. E aí eu fui lá estudar como é que eu fazia isso. E eu bolei o método Mulher no Volante, formatei ele, criei um passo a passo fácil de seguir. E aí colocamos pelo menor valor possível. E agora, as mulheres não precisam ficar gastando um monte de dinheiro com treinos, com um monte de aula. Não, entrou uma vez só, desbloqueia. A maioria delas nem precisa de treino, de treino de habilidade, de nada. Só com as técnicas que tem ali, elas já conseguem dirigir, tá? Deixa eu falar agora sobre o medo de estacionar. Muita gente aqui tem medo de estacionar. Quem aqui tem medo de estacionar? E eu vou te explicar o porquê. Olha, quem quiser o método com desconto de hoje, manda uma mensagem no direct, tá? Porque eu não tenho como mandar aqui pela live, tá bem? Vamos lá. Eu lembro quando eu era mais nova, quando eu tava recém-separada, eu trabalhava no jornal, 3 filhos. E aí, eu tinha também uma lojinha de frutas importadas. Só que eu estava recém-separada, eu não tinha como... Meu pai me ajudava nessa lojinha, ele estava aposentado, e eu que tinha que ir buscar as frutas na distribuidora. Era longe, numa outra cidade. A lojinha era em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o distribuidor era a Cadeg, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Era longe. Eu tinha que sair de casa 3h30 da manhã. Eu ia lá, comprava as frutas, descarregava na loja, depois ia pro jornal trabalhar. 3 filhos pequenos, sozinha, não era fácil. E aí eu lembro que onde era a loja era na rua principal. E tinha pouquíssima vaga para estacionar. O meu pai chegava cedo, colocava 2 caixotes assim, de frutas, separando uma vaga para mim, porque senão não conseguia vaga. E aí quando eu chegava com um carro lotado de caixas, eu rebatia os bancos, colocava as caixas até o teto, quase não dava para olhar o retrovisor do meio. E eu ia estacionar, gente, era quase assim, numa curva e com trânsito intenso ali e vaga apertada. E eu ia parar o carro ali com o retrovisor tampado do meio. E tinha um bar onde ficavam muitos homens tomando café logo de manhã cedinho. E aí parece que eles ficavam tudo torcendo para que eu não conseguisse estacionar. O meu pai reservava lugar para mim e eu estacionava. Da primeira vez já era era muita pressão para mim, né? Acordar cedo, de madrugada, muita pressão para uma cabeça. Eu era jovem, nem 30 anos eu tinha. Mas na hora de estacionar, eu ficava vendo aqueles homens, parece tudo que torcendo para eu errar. E na hora eu ficava um pouquinho nervosa. Depois eu entendi que o meu compromisso não era com aqueles homens. O meu compromisso era com os meus filhos, era com meu pai, era com a minha vida. E eu estacionava. O que eu quero te dizer é o seguinte: o seu medo não é de estacionar. O seu medo, sabe qual é? É de passar vergonha. É de você não fazer certo e as pessoas rirem de você. É de você fazer a coisa errada, estragar o carro dos outros. É de você... Isso vem de você parar na vida. Geralmente as pessoas têm medo de estacionar, elas ficam um pouco envergonhadas também quando elas param. Elas ficam em pé na rua e as pessoas ficam olhando para elas. Se elas tiverem que falar em público, geralmente elas ficam com um pouco de vergonha. O medo é de ser observada. Faz sentido, Clau? O medo é... Quem aqui sente medo de parar na vida? Quem aqui sente medo de estacionar e fazer a coisa errada e as pessoas julgarem você? Quem?
O medo do julgamento é um medo muito cruel. Certamente o seu medo não é de estacionar, porque se você treinar, você estaciona. O seu medo é de ser julgada. O seu medo é de ser observada. O seu medo é de te criticarem. É medo de passar vergonha. É medo de sofrer. Reparam que tudo é emocional? Reparam isso? Por isso que eu insisto, quando as técnicas que eu ensino no método Mulher no Volante, eu faço com que você controle esses pensamentos sabotadores e os sintomas que eles têm no seu corpo. E aí você aprende a fazer e acaba, você tira o foco disso e coloca o foco no que você tem que fazer. Você que tem medo de estacionar, faz sentido para você que seu medo não é de estacionar. O seu medo é de ser julgada. E certamente esse medo de estacionar o carro, você sente medo de estacionar o seu corpo e ser observada também. Certamente você deve ter medo de ficar lá na frente sendo observada pelos outros, de levantar a mão para fazer pergunta e todo mundo te olhar e você fazer uma pergunta que as pessoas acham que você passe vergonha. Esse é seu maior medo, não é, Jô? O que os outros vão falar. Você entende que seu medo não é de dirigir e nem de estacionar, seu medo é o que os outros vão falar. É o medo do julgamento. O medo do julgamento é um dos maiores medos que um ser humano possa ter. É o medo de ser julgado. Você sabe de onde vem esse medo de ser julgado? Sabe de onde vem? Lá nós herdamos várias configurações dos nossos antepassados. Na época das cavernas, sabe do homem neandertal? O homem das cavernas? Naquela época, se um deles fosse rejeitado pelos outros, ele tinha que viver isolado. Ele era obrigado a viver isolado. Sabe o que significava para o homem das cavernas viver isolado? Significava a morte. Sabe por quê? Era uma época que não tinha luz, não tinha ainda fogo, não tinha arma, não tinha forma de se proteger. Eles viviam nas cavernas. Época dos grandes mamíferos. Se ele não ficasse em grupo, ele corria o risco de morrer, de ser devorado. Ele em grupo, eles se protegiam. Mas se um deles era julgado e era expulso do grupo, era morte na certa. Nós, com a evolução da nossa espécie, herdamos dos nossos antepassados o medo do julgamento. Porque na nossa cabeça o medo do julgamento é quase tão doloroso quanto o medo da morte. Tá fazendo sentido isso para você? Faz sentido? Quando a Regilene diz, o meu medo é de, na hora de arrancar com o carro morrer e todo mundo ficar olhando. Aí se você parar para olhar racionalmente, se eles olharem, e daí? Ninguém paga suas contas, ninguém tem nada a ver com sua vida. Mas não é fácil assim, né? É o medo de que as pessoas te julguem. E você não tem culpa por sentir isso. Mas você tem como se livrar disso. Porque quando você usa as técnicas, você tira o foco do medo do julgamento e coloca o foco no que você tem que fazer. O carro morreu, desligou? O carro morreu? É só fazer o quê? Mas não, quem tem medo não tem essa tranquilidade. Quem tem medo fica sempre refém do medo. E é capaz de nem conseguir ligar o carro, porque o medo do julgamento vai sufocar. Tá fazendo sentido para vocês isso? Faz, Eliane. Quem mais aqui? É horrível ser observada. Então, quando tem alguém manobrando perto de mim, eu não olho. Pois é, porque é o medo do julgamento. E às vezes, gente, o medo não é só dos estranhos, não. Quem aqui, quando tá dirigindo com o marido do lado, fica mais nervosa do que se estivesse sozinho? O medo de ser julgada pelo marido. O medo do marido perder a admiração, o respeito. O medo da gente se sentir julgada e condenada. É um medo irracional. E eu vou dizer mais, é uma alucinação. Isso é uma alucinação. O medo de dirigir provoca alucinação nas pessoas. Tira das mulheres o poder de usar sua inteligência, tanto a inteligência intelectual quanto a inteligência emocional. O medo de dirigir faz com que a mulher vire uma refém. O medo de dirigir sequestra o poder de decisão de uma mulher. A mulher, quando tem medo de dirigir, ela não manda nela mesma. Ela é mandada pelo medo. Hoje, de manhã cedo, eu acordei e fui à academia. Fui fazer pilates. Eu decidi que eu ia. Depois eu fui no osteopata, porque eu andava com uma dor no joelho. Fui.
Eu podia ter, eu marquei, eu liguei pra ele, falei, você pode hoje? Posso? Peguei o carro e fui. Eu agora quis fazer a live e daqui a pouco eu vou sair porque eu quero ir no supermercado, porque eu quero comprar uns produtos sem glúten pra mim. A mulher que não tem medo de dirigir, ela manda nela. A mulher que tem medo de dirigir, ela não manda. Ela pensa assim, eu vou. Não, não vou não, porque e se as pessoas rirem de mim? E se eu errar? E se eu estragar o carro? E se isso, e se isso, e se isso, e se isso? A mulher perde a liberdade. Ela perde o direito de tomar decisão. Ela perde sua independência. Faz sentido isso pra vocês? Com o marido do lado é pior porque a pessoa fica mais nervosa, não é, Regilene? A Luz também não gosta de dirigir com o marido. A Eliane também. É horrível ser observado. Meu marido é paciente com a minha ansiedade. Pois é, mas não se trata só nem de paciência, né? Os maridos, tem 2 tipos de maridos. Os que têm paciência e os que não têm paciência. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Dificilmente esses 2 tipos de maridos vão conseguir livrar você do medo. Eles podem te ajudar a te ensinar a dirigir. Se o problema for prático só, eu não sei dirigir, não sei fazer ladeira. O marido vai lá e te ensina a fazer ladeira. Mas seu problema não é saber fazer ladeira, senão você tinha aprendido na autoescola. Seu problema é o medo de fazer ladeira. Aí o marido não ajuda. Sabe por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque o marido, ele não sabe lidar nem com as emoções dele, que dirá com as suas. Não cobra do teu marido, amiga. Não cobra do teu marido. Sabe por quê? O marido não é hábil em lidar com as emoções. Várias pesquisas já mostraram que os homens não procuram ajuda psicológica, sabia? Os homens, quando têm problemas emocionais, eles não procuram ajuda. As mulheres procuram. Se eles não procuram ajuda nem pra eles, como eles podem ajudar nas suas? Sabe por que seu marido é crítico? É porque ele não sabe o que fazer. A falta de habilidade dele para resolver bloqueios emocionais, ao invés dele admitir eu não sou capaz, ele acaba sendo grosseiro. É uma forma que ele tem de disfarçar a incapacidade dele de te ajudar. Então, se o seu marido não tem paciência, amiga, não cobra dele. Muitas mulheres já tiveram até problemas de relacionamento porque cobram do marido que eles têm paciência e eles não têm. E sabe o que acontece? Os maridos ficam chateados também com elas, porque elas cobram dele o que ele não é capaz de fazer. Medo de dirigir é um bloqueio emocional. Você não pode pedir que maridos sejam especialistas em bloqueios emocionais. Eles não são. Tá bem? Eles não são. Então, vamos lá. O medo de fazer ladeira, o medo de estacionar. Oi, Lúcia, saudade também, meu amor. O medo de arrancar com o carro, de parar no sinal de trânsito. O medo não é de ir para longe, de ir para BR. Na verdade, o medo não é de nada disso. É o medo de ser julgada, é o medo de ser observada, é o medo de falhar, é o medo de passar vergonha. No final das contas, é o medo de sofrer. Qual a única solução para o medo de dirigir? A única solução é desbloquear. Isso é difícil? Não. Mas é simples. É simples de fazer. Mas você tem que saber fazer. Para isso, eu criei o método Mulher no Volante. As técnicas são rápidas? São. Porque são técnicas de programação neurolinguística. Na minha opinião, são o que existe de mais rápido, moderno, eficiente para desbloquear o medo. Mais rápido. Para fobias e medos, não há nada mais eficiente. Portanto, se você tem medo de dirigir, seja para fazer ladeira, seja para dirigir na BR, seja para parar no sinal ou para arrancar, seja para estacionar, ou se você quer tirar sua carteira, mas fica bloqueada na hora da prova, a solução mais rápida para você resolver isso é usar as técnicas para desbloquear e reprogramar a sua mente. Se você quer saber como é que funciona isso, duas opções. Ou você entra no link que está aqui no meu perfil, ou você me manda uma mensagem no direct que eu te mando um link com todas as explicações. E ainda com o desconto do dia. Eu tenho certeza que você, quando conhecer as técnicas, você vai falar, por que eu não conheci isso antes? Mas aí eu não quero que você se culpe. Eu não quero que você se cobre. Porque você não sabia. Você não tinha como saber e ninguém nunca te ensinou. Mas hoje você não está aqui por acaso. Nada acontece por acaso. E se você quiser vir se juntar ao grupo das mulheres que superaram o medo de dirigir, que hoje já são milhares e milhares, vem que vai ser uma honra poder levar você. Porque isso é a minha missão. E cada vitória de uma de vocês é como se fosse a minha. Eu vou encerrar essa live de hoje, mas quero saber de você. Valeu? Essa live ajudou? Você entendeu que o seu medo, na verdade, não é de fazer ladeira, seu medo não é de estacionar, seu medo não é de dirigir para longe na BR, seu medo não é de parar no sinal nem de arrancar.
É um bloqueio emocional. E a única forma de vencer isso, de uma forma rápida, tranquila, definitiva, é com as técnicas para desbloquear e reprogramar sua mente. Se você não quer mais ficar no time das mulheres que ficam se sentindo incapazes, frustradas, que se sentem impotentes, que perdem oportunidades, que fica vendo seu filho precisar, você podia dar uma situação de vida melhor, mas você não quer mais passar por isso. Se você quer sair desse time das mulheres que ficam frustradas, que ficam se sentindo incapazes, e vir para o grupo das mulheres que se superaram, que conquistaram sua autoestima, sua liberdade, sua independência, vem, amiga. Não espera mais, não. Chega de deixar o tempo fazer miséria na tua cabeça. Sim, Marília, nada acontece por acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que tenha uma razão. Eu digo que não existem coincidências. Existem elegâncias de Deus. Você não está aqui por acaso. Aproveite. Aproveite. E eu vou te dar a mão e vou te levar o seu direito sagrado de dirigir. Beijo grande, fiquem com Deus. Fiquem atentas porque eu vou divulgar em breve o nosso novo calendário de lives, horário fixo, para você todo dia saber quando vai ser e não perder mais, tá? E eu vou salvar essa live aqui no feed. Se você conhece alguma mulher que tem medo de dirigir, me ajude compartilhando, marcando, me ajuda a trazer mais mulheres pra cá, pra gente acabar com essa história de mulher com medo de dirigir. Chega! Beijo grande, minha motorista preferida. Tchau, tchau!